Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Um prazer estar com vocês. Parabéns pelo ano de 2025. Tenho certeza que foi muito bem sucedido. Senti um clima muito amistoso, muito agradável aqui com vocês. E é um prazer. Eu amo muito o povo mineiro. Acho um povo muito alegre, gentil, humilde, amistoso. Então me sinto em casa. É a segunda vez que eu venho esse ano. Da última vez eu passei vários dias, fiz vários amigos. Espero sair daqui com o coração cheio, como da última vez. Quem sabe com um convite de volta, porque sou de Belém do Pará, né? Pelo menos tem voo direto de Belém para BH. Eu sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, das disciplinas filosóficas. O que eu gosto, sempre gostei, é de pensar, ler, escrever. Trouxe alguns dos meus livros publicados para vocês. A Lívia, no final da palestra passada, falou da importância da ordem, da agenda, das virtudes, da virtude da ordem, da qual a gente vai falar também, da leitura dos clássicos, do tempo bem aproveitado pela cultura. E os meus livros certamente têm o mesmo objetivo, que é cultivar o nosso espírito, desautomatizar. Mas o tema que nós vamos tratar hoje, só para acabar minha apresentação, eu também tenho um trabalho na internet, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, no campo da ética. A ética é uma disciplina da filosofia moral, que estuda e analisa e interpreta o comportamento. E há várias éticas, há várias maneiras de interpretar o comportamento que geram conclusões diferentes sobre o certo e o errado, o bem e o mal. E a melhor ética, na minha opinião, a melhor maneira de falar sobre o comportamento é a ética das virtudes. É falar sobre as virtudes que dão força ao nosso caráter, que nos tornam bons, que nos tornam sólidos, firmes, maduros, responsáveis. A maturidade de que nós vamos falar hoje é o sinal da personalidade firme, forte, sólida, confiável, responsável, em todas as áreas da vida. Ou seja, a personalidade madura, virtuosa. Portanto, o tema que o Paulo propôs é muito importante e, diria mesmo, urgente na nossa sociedade, em que há o fenômeno do infantilismo. O fenômeno desses jovens adultos e desses adultos cujo sonho é voltarem a ser crianças. Já viram a moda das chupetas? Chegaram a ver esse absurdo de adultos que querem voltar a chupar chupeta? Adultos que querem voltar a ter uma vida regalada, sem preocupação, ou que querem parar de trabalhar, ganhar dinheiro até os 40 anos para poder voltar a ser um adolescente e não se preocupar mais com o dinheiro. Então a gente vive numa sociedade que passa por uma crise de amadurecimento moral. E é sobre isso que a gente vai tratar numa reflexão ética que pode ajudar na vida pessoal e profissional de vocês. O tema, então, é maturidade e responsabilidade. O que é maturidade? Ora, quando nós fomos crianças, nós temos crianças, talvez a maioria de nós, e percebemos que quando nascemos, somos um conjunto de potências, um conjunto de possibilidades. Então, um bebezinho, ele não consegue ainda falar nada. Ele tem a potência de amadurecer a fala. Um bebezinho não consegue ainda segurar nada. Ele tem a potência de aprender a usar a mão para segurar um copo. Depois ele aprende que tem a potência de andar. E anda, parece um bêbadozinho, vai caindo, daqui a pouco ele consegue andar. Daqui a pouco ele consegue correr, escalar. E vai desenvolvendo a psicomotricidade. E vai desenvolvendo a linguagem. E vai amadurecendo o seu corpo. O amadurecimento do corpo e do cérebro no nível básico, ele é natural e espontâneo. É preciso não ter nenhum estímulo, é preciso prender uma criança num quarto, como aquele quarto branco de que falou a Lívia antes, para que a criança não amadureça. Então, em tese, todo mundo vai amadurecer, vai aprender a andar e a falar. Claro que existe um amadurecimento intelectual que é propiciado pela educação, pela escola, pelas aulas, pelos estímulos bem conduzidos dos pais, do meio ambiente. E existe um estímulo que esse falta na nossa sociedade, que é o estímulo de responsabilização, que é a conquista da liberdade pelo amadurecimento da vontade, que é quando a criança aprende a assumir a culpa pelos seus atos e a entender que os seus atos têm consequências, boas
ou mais. E que ela é livre para se esforçar, para se sacrificar e para responder e para conquistar cada vez mais e para se lançar no mundo ou para se acanhar naquela falsa humildade de que falou a Lívia também. Vocês vão ver que a nossa palestra, embora eu tenha chegado no final, é muito contínua, é muito complementar uma com a outra, porque os encontros, os achados e as descobertas da neurociência, com toda a sua metodologia científica própria, confirma muito da sabedoria clássica dos filósofos que eu trabalho. Então, o amadurecimento do corpo não implica o amadurecimento moral. Eu posso ser um adulto com o meu corpo e com a minha linguagem relativamente maduras, mas eu posso ser infantil, do ponto de vista moral. Então não é a sua idade que vai dizer que você é maduro. Você pode ter 40 anos, 50 anos, 35 anos e cometer ações profundamente infantis, inconsequentes, irresponsáveis. Por exemplo, os crimes. Tem gente que usa da liberdade para perdê-la. Tem gente que abusa da liberdade e por isso vai preso. Rouba, mata. Né? E aí é claro que é uma atitude que exige a subtração da liberdade, a perda da liberdade, como uma criança que fica de castigo. Mas não vai ser um castigo do pai, vai ser o castigo do Estado, por assim dizer. E mais, a maioridade civil, que no Brasil é aos 18 anos, a gente pode dirigir, a partir dos 16 a gente pode votar, a partir dos 18 a gente é obrigado a votar. Tampouco significa consciência da indelegável responsabilidade pessoal. Aqui é um erro de digitação. Indelegável. Eu não posso delegar a minha responsabilidade pessoal. O homem maduro é aquele que percebe aquilo que está sob a sua responsabilidade, sob o seu dever. E ele ama o seu dever. Ele cumpre o seu dever com um senso de vocação, com um senso de missão, com um senso de dever que só ele pode realizar. E ele gosta disso. Ele sente o peso, a carga, o fardo de responder. Ao contrário da criança que foge e que tem medo e que treme, ele gosta de enfrentar os desafios. Ele gosta, inclusive, de ter a humildade necessária para saber que ele pode errar, mas ele não se acanha, mas ele não se avexa, ele não se apequena. Ele está sempre crescendo, ele está sempre amadurecendo. Essa responsabilidade exige um autoconhecimento muito grande. Como é que a gente conquista a responsabilidade pessoal? Em que consiste isso? Primeira coisa, exame de consciência. Um homem maduro é o homem que tem um mecanismo muito forte. Imaginem a musculatura. Se eu sou um atleta, eu preciso de uma musculatura muito sólida para que eu aguente o tranco. Se eu sou um maratonista, para correr, eu preciso de musculatura na perna, eu preciso de um sistema cardiorrespiratório. O homem maduro precisa de uma coisa chamada consciência. Consciência não é pensamento, consciência não é sentimento, consciência não é memória. Consciência é uma voz que nos mostra o que nós devemos fazer e o que é o certo. E que acusa quando a gente erra. Para quem tem fé e vive uma vida religiosa, uma vida espiritual, essa voz da consciência, inclusive, é o próprio Espírito Santo em nós. Independente disso, Sócrates, por exemplo, que viveu muito antes de Cristo, falava desse daimon, desse espírito que lhe soprava o que ele não deveria fazer. E que a gente pode chamar simplesmente de consciência. Só que a consciência, como um músculo, tem que ser exercitado. Quando a gente senta, por exemplo, para conversar sobre o ano, final do ano, é tão comum isso, como foi seu ano? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? Como é que está a empresa? A gente está exercitando a consciência. Principalmente com um terapeuta, com um sacerdote, com um amigo, a gente está exercitando uma análise do nosso próprio comportamento, dizendo se é bom ou mal, se é certo ou errado. E quando a gente tem uma consciência firme, uma consciência limpa, uma consciência pura, ela nos acusa. Ela nos confirma no bem e ela denuncia o mal. E quando a gente percebe o mal que faz, a gente deseja evitá-lo. A gente deseja superá-lo. E a gente fica com um bom incômodo.
Eu preciso emagrecer. Eu preciso fazer atividade física. Conversava aqui com a Lívia. Eu viajei muito este ano. Foram 30 viagens quase esse ano. 2 por mês, pelo menos. Sendo que abril eu não viajei pelo nascimento do meu 5º filho. E chegou um momento que a minha consciência gritou: eu preciso emagrecer, eu preciso fazer atividade física, eu preciso dizer não para certos convites. Porque eu gosto, porque eu quero, mas eu também sou chamado a estar com a minha família, eu também sou chamado a fazer o meu trabalho acadêmico. Então a minha consciência, graças a Deus, impediu que eu tivesse um burnout, por exemplo. Eu cheguei à beira de um burnout. E a minha consciência, graças a Deus, me impediu. Olha, você está indo para o abismo. Você está indo para a direção de não aguentar, de implodir. Então, a vocação é essa sensação de que eu preciso conquistar uma ordem e um equilíbrio numa vida que é muito complexa, numa vida que é muito corrida, numa vida que demanda muito, de muitos lados. E a gente precisa muitas vezes aprender a dizer não. Renunciar para dizer sim ao que nós já estamos comprometidos. Como no meu caso, os meus compromissos acadêmicos, os meus compromissos literários e o principal dos meus compromissos, que é o familiar. Que é a minha maior realização, meu maior projeto. Vocação é o que dá sentido à nossa vida. Se a gente não tem consciência da nossa vocação, a nossa vida pode se tornar supérflua. Pode se tornar leve, pode se tornar indiferente. A gente pode perder o sentido da vida. A gente pode entristecer, deprimir e perder a graça, e perder o ânimo, e perder a fibra. E começar a viver de modo automatizado, como eu falei no começo. A vida que vai se tornando repetitiva. E aí a gente perde aquela graça, aquela aura da realização de algo próprio, de algo diferente. Aquele sabor, aquele tempero que vem da consciência da vocação. Só que essa nossa vocação não é estática. Não é dada. Eu sou brasileiro e não vou perder a nacionalidade brasileira. Eu sou homem e não vou perder a minha condição humana. Agora, eu posso perder a vocação de marido, eu posso perder a vocação de pai, eu posso perder a vocação de professor. No fundo da minha consciência, Deus me pede para eu escrever livros. Eu publico 1 livro por ano. Isso exige muito trabalho, muita determinação, muita dificuldade. E eu estou disposto a enfrentar. Se não conseguir ser 1 por ano, não tem problema, porque não é uma norma constitucional. Mas... ou uma cláusula pétrea, mas eu quero aceitar esse desafio. Então eu preciso me superar. Ninguém cresce parado. Ninguém expande estacionado. Ou você sobe ou você cai. Existe uma força de gravidade moral, que na teologia a gente chama de pecado original, que é uma força que nos arrasta para baixo. Então se você continuar assim, você pode se tornar preguiçoso, você pode se tornar... você pode cansar. Então é preciso autossuperação. Autodomínio, o homem maduro, ele está sempre melhorando. Um grande exemplo aqui é o esporte. O grande exemplo aqui são esses grandes atletas que estão sempre se superando. E que se não se superarem a si mesmos, serão superados pelos oponentes. Tá? Então a gente precisa nos aperfeiçoar, nós precisamos nos aperfeiçoar constantemente os nossos talentos. Todos nós temos talentos. E temos talentos que são passíveis de serem investidos e multiplicados. Ah, mas o meu trabalho é simples, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Pois é, isso que você já conquistou precisa ser mantido, pelo menos, e conservado com base na multiplicação dos seus talentos. Ou você pode crescer na empresa, ou você pode fazer a empresa crescer. Você pode ter novas ideias. A gente vive num mundo de constante transformação, de inteligência artificial, que demanda, é claro, uma inteligência humana para manipulá-la, para usá-la e também para mostrar o sentido humano do trabalho e da prosperidade. Esse processo não acaba. Repito, você é biologicamente maduro e madura. Você é fisiologicamente madura, você é neurologicamente madura, você é fisicamente madura, você é juridicamente maior de idade, mas moralmente você ainda está em processo de amadurecimento.
Uma pessoa idosa de 70 anos, né? Está ainda amadurecendo, 80 anos, está aprendendo. A neuroplasticidade que a gente já falou prova isso com todas as ênfases possíveis. Que o exercício físico, a atividade mental, que a coordenação motora, que tudo isso não acaba. Ou você treina o seu corpo, ou você treina o seu cérebro, ou você treina o seu espírito, ou ele atrofia. A sua inteligência, a criatividade. Não acontece com vocês de reunir com pessoas que não têm ideia nenhuma? E não acontece também de reunir com pessoas que têm 15 ideias? Que a gente sai até um pouco assustado. Caramba, eu conversei 5 minutos com ela, teve 15 ideias. E ela pensou aqui, ali, essa palavra, e ela... Porque as sinapses... E ao mesmo tempo o coração dela está pulsando, ela está viva. Ela estava lendo um artigo, ela estava lendo um post, ela viu um podcast, ela viajou e ela articulou com a outra, e ela conversou e de repente ela está... Esse é o sinal da pessoa madura, da pessoa entusiasmada, que está constantemente querendo aprender. E ela enfrenta com coragem e serenidade as próprias responsabilidades. E ela vê em cada dia uma oportunidade. Ela vê em cada momento uma oportunidade de aprender, de amadurecer e de responder. Se eu estou aqui por algum motivo. Eu não caí aqui de paraquedas. A minha equipe marcou, combinou, contratou, me explicou e eu estou aqui. Então, eu preciso estar com os olhos bem abertos para verificar o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Exatamente como a Lívia falou, esta pode ser a minha última palestra. E eu preciso ter dado tudo de mim. Como um jogador que vai jogar o seu tênis, o seu esporte, vai dar tudo de si. Vai querer ganhar. Ele não vai pensar assim, não, mas pode ter outro campeonato depois. Não, ele quer ganhar aquele. Porque a gente só tem o presente. A gente só tem o hoje. O passado já foi, o futuro ainda não veio. A gente aprende com o passado, a gente projeta o futuro, mas a gente vive enraizado no presente. Isto o homem maduro faz. O homem imaturo, ele pode ser nostálgico ou ansioso. Nostálgico porque ele está preso no passado. Ah, mas naquela época, na época em que Belo Horizonte, na década de 80, não tinha tanto trânsito. Ou então na época em que eu era da escola e gostava de fazer. Ou então no futuro, quando a IA resolver esses problemas todos. No futuro, quando fulano ganhar a eleição. Não, a pessoa madura fala assim, olha, a gente tem um presente, que é repleto de desafios, que é repleto de limitações e que é repleto de oportunidades. Eu vou farejar quais são as oportunidades e eu vou superar os obstáculos no limite da minha imperfeição. Por isso que eu vou ter também serenidade com aquilo que eu não posso mudar. A gente vive num contexto cultural de exaltação da juventude. Filmes, novelas, livros, imagens, a estética. De que ser jovem é ser alegre, é ser brincalhão, é ser espontâneo, é ter prazer. E cada vez a gente tem tendência estética de rejuvenescimento. Ninguém quer ter mais cabelos brancos, pele envelhecida, sempre a ideia de uma eterna juventude. Alguns filósofos já falaram do mito do Peter Pan. Dessa eterna juventude, que é uma forma de viver despreocupado. Que, na verdade, é uma ênfase nessa fase infantil. As crianças só podem viver seguras num mundo irresponsável por causa dos adultos que cuidam delas por trás. Como nós estamos por trás das nossas crianças que estão despreocupadamente brincando no play, na praça, se tiver um adulto por trás. Pagando a conta, controlando, limpando. Então, esse contexto é muito ruim para o amadurecimento psicológico e moral de cada um de nós. E a gente pode chamá-lo de infantilismo ou puerilismo, que é o culto da infância. Como é que isso se manifesta? Associando a felicidade ao prazer. Associando a felicidade ao dinheiro. Associando a felicidade à fama. E a possibilidade de receber dinheiro, fama, de forma fácil. É o prazer acessível. É o vício que hoje também nós percebemos da dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa, da gratificação.
Os celulares, por exemplo, trabalham exatamente com um mecanismo de gratificação. Nós, toda vez que abrimos o celular, toda vez que abrimos uma rede social, o YouTube, um e-mail, e a gente recebe uma mensagem, a gente recebe um link, e a gente vê uma pessoa de que a gente gosta, um produto que a gente pode comprar, isso desperta em nós um certo prazer. E nós clicamos, isso dá prazer. E nós compramos, isso dá prazer. Nós tiramos uma foto e postamos, isso dá prazer. Depois nós vemos quem nos viu, quem acompanhou a foto, isso nos dá prazer. E nós lemos os comentários que nos deram, isso nos dá prazer. Então a gente vive, de algum modo, como uma criança viciada em algodão doce. Ou viciada em bala. Sabe quando sobra, quando a gente volta de um aniversário de criança com uma caixinha de doce e a criança fica a semana inteira correndo lá e alimentando esse prazer de colocar um doce na boca? O dinheiro se transformou num Deus muito poderoso sobre nós, porque a gente acha que tudo tem preço, tudo pode ser comprado. E por isso a gente quer o dinheiro para comprar as coisas que supostamente nos dariam felicidade. Mas isso é uma imaturidade. Isso é uma imaturidade profunda. Porque a pessoa que amadurece sabe que as coisas mais importantes da vida são aquelas que não têm preço. Para o resto existe Mastercard. Como dizia um famoso comercial de televisão. O resto tem Mastercard. O Nelson Rodrigues dizia que o dinheiro compra tudo, até o amor sincero. Ironicamente. Claro que o dinheiro não vai resolver a sua vida afetiva. O dinheiro não vai dar ao seu marido, a sua esposa, um namorado, um noivo, mas nunca. O dinheiro não vai comprar o afeto que o seu filho terá por você se você simplesmente brincar com ele. E não precisa de um boneco, ou de um videogame, ou de um celular, ou de um tablet, que a criança quer a sua companhia. O dinheiro não lhe dará uma amizade sincera e franca que vem de um tempo gasto conversando, de um carinho, de uma atenção, de um olho no olho. Não virá do dinheiro de jeito nenhum. Então, é um mundo infantil, um mundo das coisas que se compram, um mundo de shopping center, um mundo de play center, de brincadeiras, né? E a gente aceita isso. E qual é a consequência dessa ideia de que o dinheiro, o prazer, a fama são presentes? No caso das crianças, dos pais. No caso dos cidadãos em geral, do Estado ou da sociedade. E aqui eu me valho de um filósofo e psicólogo célebre chamado Jordan Peterson, muito conhecido, talvez de vocês também, que fala desse contexto de vitimismo e de passividade. Porque se o meu pai tem que me dar, e eu me revolto se meu pai me tirar o celular. Acabei de conversar aqui com o Rafael ainda há pouco, de uma situação trágica de uma adolescente ou de uma criança, não sei a idade, que ameaçou se matar porque o pai lhe tirou o celular. Esses atos de rebeldia infantil, né? Eu lembro de um amigo meu que ameaçou quebrar o vidro do carro se o pai não lhe emprestasse o carro. Esse é um ato de profunda inversão da lógica do amadurecimento e da responsabilidade. Porque um celular é uma coisa muito boa, o carro é uma coisa muito boa, mas tem um limite. E tem um preço, literalmente, para ter o gozo desses bens. Quando eu acho que não tem preço, eu quero tudo a hora que for. E se você não me der, eu me volto contra você. E se você não me der, você é o culpado. E eu sou a vítima. Você é o algoz. E eu sou a vítima. Se você não me der um aumento, você é um explorador. Se o Estado não me der a bolsa, se o Estado não me der os meios de realização, o Estado precisa mudar. Não eu. Então a lógica é a passividade e o vitimismo, com a reivindicação rebelde constante dos próprios direitos. Eu tenho direito, eu tenho privilégio. Agora, sem a contrapartida dos deveres. Eu tenho o direito de comprar um carro importado se eu trabalhar e ganhar dinheiro para isso. Eu tenho direito de fazer uma viagem cara se eu economizar dinheiro, me sacrificar e deixar de ir ao restaurante todos os dias ou todas as noites, economizar durante um ano e posso fazer, claro, uma viagem internacional. Ou seja, se eu cumprir o meu dever, se eu trabalhar, se eu fizer a minha parte, eu vou ter direito. Você quer ter o direito à saúde? Então faça a sua parte. A saúde não é um presente que cai do céu, ela tem um custo. Atividade física, alimentação, sono, virtude, da temperança, da fortaleza. Então, o vitimismo adolescente ou infantil é quando eu quero só direitos.
E eu quero que me entendam. Vocês têm que me entender. Vocês têm que me compreender. Você tem que se esforçar para entender o meu ponto de vista. Não sou eu que tenho que me esforçar para apresentar o meu ponto de vista como razoável, como maduro, como universal. É você que tem que me entender. E esse clima gera uma fraqueza moral na pessoa. A maturidade depende de um processo interior. De algo que acontece no nosso coração, na nossa mente, quando a gente se coloca em perspectiva. É um processo moral sobre si mesmo, que tem uma dupla dimensão. Isso é muito importante. O autoconhecimento, que vem de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vocês se conhecem a si mesmos? Vocês sabem de fato quem vocês são? Qual é o núcleo da vida de vocês? Qual é a hierarquia de valores? O que é o mais importante? Aquilo que vocês não podem renunciar, sem renunciar à própria essência da personalidade de vocês. E em segundo lugar, de autodomínio. É como se nós tivéssemos um inimigo interior. Esse inimigo interior a gente pode chamar de pecado ou vício. Que é uma inclinação, uma tendência em nós que é contra nós. Por exemplo, a preguiça. Por exemplo, a gula. Por exemplo, a inveja. Por exemplo, a soberba. A luxúria. A ganância, o consumismo, que é a ganância. E uma pessoa gananciosa ou consumista pode se tornar uma parasita. Pode querer e pode invejar as coisas dos outros. As mulheres ou os homens dos outros, os cargos dos outros. E ela pode lançar veneno de fofoca, de murmuração na empresa. E ela pode intoxicar e envenenar o ambiente por inveja. Ou ela pode ter preguiça e não reconhecê-la e culpar os outros. E ela pode mentir, que é outro inimigo. A pessoa que não tem honestidade, sinceridade, inventa uma doença, depois inventa não sei o quê, e ela começa a entrar num ciclo de mentiras que podem resultar em mentiras existenciais sobre quem ela é, sobre qual é a vocação dela. Então lhe falta autodomínio, não basta autoconhecimento, mas autodomínio, que é uma forma de amadurecer e viver livremente, viver a partir da melhor versão de si. Se sentir governante de si mesmo. A criança é governada. O adulto maduro governa-se a si mesmo. A criança não pensa nos deveres. Sempre nos direitos, nos privilégios. Eu quero, é o meu prazer, senão eu choro. O adulto, ao contrário, pensa nos seus deveres e nas suas responsabilidades primeiro. Depois, é claro, ele goza dos direitos. Não há nada de errado com os direitos e com os privilégios, resultantes do cumprimento fiel dos seus deveres. Não há nada de errado. Então, esse autodomínio e autoconhecimento significa sentir-se cada vez mais responsável por si mesmo. E aqui vem o traço característico da pessoa madura, que aprende a amar, porque o amor é o ápice da maturidade humana. O amor no sentido próprio da capacidade de se sacrificar por um bem maior. Quanto mais responsável por mim, quanto mais maduro e íntegro, mais eu me sinto responsável pelos outros. Mais eu supero o traço característico da criança, que é o egoísmo, o egocentrismo. A criança acha que está no centro do mundo. A criança fala, eu quero, eu gosto, me dá, é meu, né? E se for possível, ela chora. E ela até rouba, claro, que sem dolo, né? Mas um belo dia, eu chego do colégio com o meu filho Inácio, tinha um brinquedo que eu não reconheci. Eu falei, de quem é esse brinquedo? Ele falou, é do meu amigo. Só que eu estou brincando com ele e eu gostei dele. Não tinha dolo, era uma criança. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu falei, filho, calma lá. Isso não lhe pertence. Eu tirei uma foto agora, colocar no grupo, perguntar de quem é, pedir 1000 desculpas. Tá? E você amanhã vai chegar lá e vai entregar o brinquedo e pedir desculpa. Porque não lhe pertence. Mas eu gosto do brinquedo. Mas eu quero o brinquedo. Né? Eu falei, não, filho. Eventualmente, né, você pode vir a ganhar. A gente pode ter um parecido, enfim. Mas você não é seu.
O limite é o característico. Ele não pensou assim, não, eu vou... Ele não tinha dolo, porque era uma criança. Então, repito, é só um exemplo, é só uma analogia. Mas o egoísta, ele pensa, eu quero é meu. O adúltero, ele pensa, eu quero e não vou pensar na minha esposa, eu quero o meu prazer com esta outra mulher. O adulto maduro sempre pensa nos outros e no que pode fazer de bom para os outros. Então ele jamais vai mentir, jamais vai roubar, jamais vai matar, jamais vai enganar. Ele começa a se sentir com um desejo de expandir o bem que ele percebe nele pela generosidade. Ele começa a se preocupar com os outros. Isso, para uma equipe, para uma empresa, para um grupo, é fundamental, para uma família. É um senso de solidariedade e de copertença a uma unidade. Eu penso mais na minha esposa do que em mim, eu penso mais na minha empresa do que em mim. Eu penso mais na minha esposa, já falei, nos meus filhos, no meu cliente, do que em mim. Eu não vou dizer, tudo bem, nem vai perceber, a gente vai fazer isso aqui mal ajambrado. Não vai nem saber. A gente vai diminuir um pouquinho, não vai nem contar. Não, calma. Se ele está pagando, a gente vai entregar o melhor serviço possível para ele. Mas vai demorar, porque vai ter que fazer de novo, vai ter que recontar. Sim, vai demorar. Vai ter que recontar, vai ter que fazer de novo. E daí? A virtude dá trabalho e o imaduro não se deixa intimidar pelo trabalho. Ele trabalha com vigor, ele trabalha com firmeza. Ele sabe que o trabalho é um sacrifício, inclusive para os outros. Para si também, porque ele vai receber os frutos do seu trabalho. Como eu disse, na forma de fama, na forma de dinheiro, na forma de prazer. Sim, mas legítimos. Legitimados porque ele fez a sua parte, cumpriu o seu dever. O principal sinal da maturidade é assumir livremente a responsabilidade por amor aos outros. Repito, o amor é o sentido de responsabilidade. De dizer, a minha felicidade é fazer os outros felizes. Isso é a fórmula da verdadeira felicidade. Ao passo que o contrário, dizer, os outros têm que me fazer felizes, eu quero ser feliz, eu quero que os outros me entendam, me sirvam, me acalentem, me massageiem o meu ego, me aplaudam, é a forma da frustração, é a forma da infelicidade, é a forma do mal-estar, é a forma de um narcisismo que graça nas clínicas psicológicas e psiquiátricas de pessoas frustradas. Porque nunca ninguém vai conseguir receber tudo aquilo que acha que merece, ainda mais quando tem uma visão errônea de si mesmo, como uma criança tem. Porque a criança pensa que é o rei do mundo. A criança pensa que é a dona da casa, que é a dona das coisas, e que a liberdade não tem limite. O mundo das crianças é baseado no prazer, na gratificação e nos desejos de tipo emocional. O núcleo de uma pessoa infantil, imatura, é a emoção. E por isso são pessoas vulneráveis, são pessoas voláteis, que estão sempre mudando, que estão ora tristes, muito tristes, horas exaltadas, muito entusiasmadas. E esse mundo flutua. E ela flutua igualmente. Ela está muito preocupada com a moda, está muito preocupada com a maré, muito preocupada com a tendência, muito preocupada com o que estão dizendo, com o que estão fazendo. Ela se envergonha de quem ela é na essência, porque ela acha que pode pegar mal com os outros. Ela está muito mais preocupada em pegar bem com os outros, muito mais preocupada no que vão dizer dela. Então, o mundo atual do consumo digital nos infantiliza e nos vicia nesse neurotransmissor que é a dopamina. Nos torna consumidores emocionais. O mundo digital, isso não é característica do mundo digital, ele só hiperdimensionou uma característica que é típica do consumo de massa e da propaganda de massa, que é nos bombardear de imagens, palavras, música, para nos comover e nos emocionar. E nos tornar pessoas emotivas. A manipulação das emoções é a característica da retórica de comunicação de massa. Isso eu posso usar para manipular emoções políticas, emoções ideológicas, emoções comerciais, emoções religiosas.
E tudo se torna emocionante. Tudo se torna um espetáculo. É a chamada sociedade do espetáculo. Tudo tem que ser comovente. Por quê? É como uma criança que tem a festa de aniversário e diz assim, quem vai ser o animador da festa? Quem vai ser o palhacinho da festa? Vai ter uma banda na festa? Vai ter um mágico na festa? A criança não precisa muito disso. Você junta 3 crianças, elas ficam ali no canto, brincando naquela plantazinha, felizes da vida. Você vai num parque ou numa praça, tem um pouquinho de espaço para elas correr, elas estão felizes. Mas você acha que tem que ter alguém animando, alguém entretendo. É a sociedade do entretenimento, em que as pessoas não conseguem parar 10 minutos e se concentrar numa leitura ou numa conversa, sem buscar um pequeno prazer dopaminérgico no celular. O vício no celular, que é, no fundo, um vício pelo mercado das emoções, o mercado da atenção, numa busca enlouquecida pela atenção das pessoas para vender alguma coisa, para oferecer algum produto, muitas vezes um produto mágico de emagrecer em 30 dias, de se tornar inteligente em 3 meses, de ganhar o seu primeiro 1 milhão em 7 dias. E é assustador quando eu vejo essas coisas assim, será que a gente acredita nisso? Claro que acredita, as pessoas acreditam nisso. Porque elas estão emotivas, como uma criança que você fala assim, você gosta de algodão doce, então ali tem uma fábrica de algodão doce. Basta você me dar essa moedinha. E a criança acredita, porque ela é ingênua. E nós somos infantilizados, nós acreditamos. Agora, você quer ser magro? Então tenha uma dieta rigorosa por 3 anos. Você quer você quer ter uma boa perfeição? Então são 3 anos. A Lívia falou 3 meses. 3 meses para certas pessoas é muito. Eu quero 3 horas. Eu quero 3 dias no máximo. Eu quero agora. Porque a tecnologia digital nos dá o agora, muitas vezes. A gente clica e chega a comida, a gente clica e chega o livro, a gente clica e chega o carro. A gente clica e vê uma imagem. A gente não lida com o prazer da descoberta. A gente quer saber agora as informações. E por isso a gente desaprendeu a pensar. Desaprendeu a descobrir, desaprendeu a estar no processo intelectual de descobrir, ou no processo moral de se autoconhecer, de se autodominar e de conquistar a médio ou longo prazo certas verdades morais, certas bondades morais. Porque vivemos consumindo emoções. Vivemos num mundo de videogame. Nós nos tornamos voluntaristas. Nós nos tornamos voluntariosos. Nós vemos, compramos, consumimos e interagimos apenas com o que queremos. Nós nos tornamos pequenos reis, donos do mundo. O mundo digital é um mundo das emoções subjetivas. É um mundo que eu crio para mim. Se eu não quero ver você, eu lhe bloqueio. Se eu não quero saber de você, eu lhe cancelo. Se eu não quero essa opinião, eu simplesmente cancelo. Eu não quero mais ser exposto a qualquer coisa que me desagrade. Porque dói, porque machuca. O que nos desagrada, bloqueamos, cancelamos, difamamos, odiamos. E o que nos agrada, enaltecemos, elogiamos e sacralizamos. Esse é um mundo infantil. Este é um mundo infantil. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará no 1º ano. E muitas vezes eu percebo os grupos tribais que se formam nos primeiros dias de pessoas que já se investigaram na rede social e que já sabem as suas preferências políticas ou religiosas ou morais. E eu não vou nem falar com você. Você para mim nem deveria existir. Então eu já tenho no meu grupo aqui em que retroalimenta as minhas crenças e a minha perspectiva. Eu não estou aberto a um novo relacionamento, a uma nova amizade. Ora, quando a gente entra numa universidade, é um lugar de descoberta, é um lugar de sociabilidade, de outras pessoas, de pessoas com pensamentos diferentes, com perspectivas diferentes, em que eu posso me abrir e eu não vou ter nem medo da minha perspectiva e nem medo da dela. Eu vou me abrir, vou conversar, tudo bem, eu penso assim, você pensa assim, tudo bem. E isso amadurece. Ao passo que se fechar numa bolha, infantiliza. Porque aquele mundo rosa, aquele mundo dourado,
é uma bolha artificial e forjada pela rede social que tem implicações diretas na sociabilidade real da pessoa. O adulto infantilizado não busca um mundo objetivo, o mundo real, o mundo do que é, mas apenas o prazer subjetivo que ele lhe causa nele. As relações são menos morais, ou seja, relações pautadas em valores sólidos, em bens, e muito mais emotivas. Por isso são relações líquidas, são relações volúveis, são relações que passam. Pensem o seguinte, pensem nas amizades de vocês. Eu estava em Florianópolis ontem e anteontem em Criciúma. E em Criciúma eu tenho um amigo de infância, que graças à internet, aliás, permitiu que nós nos reencontrássemos e reatássemos a nossa relação. E um belo dia ele viu um post, mandou um direct, estranhando o que eu pensava. O que eu fiz? Liguei. Falei, vou te ligar. Eu penso assim mesmo, assim, assado. Não é meu amigo? Ele falou, eu penso assim, assado. É meu amigo. E pronto. O que parecia um pequeno estranhamento reforçou uma grande amizade. Já fui 5 vezes para Criciúma nos últimos 3 anos. Então, isso é verdadeira amizade, é uma pessoa. Eu não vou ficar... O que eu poderia fazer? Bloqueá-lo. Ah, está estranhando? Então tá. Então deve ser assado, cozido, deve pensar diferente de mim. Eu não vou deixar uma diferença religiosa, uma diferença ideológica, uma diferença moral impactar a minha amizade. Muito pelo contrário. Se é mesmo meu amigo, eu vou me expor como eu penso. Sem medo. Sem me sentir ameaçado, sem me sentir constrangido e sem querer ameaçá-lo ou constrangê-lo. Não é meu amigo? Eu podia ter me decepcionado se ele tivesse infantilizado, mas é uma pessoa madura, como eu, graças a Deus, e a gente se relacionou muito bem e continua muito bem relacionado. Diferente de uma criança insegura. O infantil ele é profundamente inseguro com os seus próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros. E por isso ele não consegue se relacionar com os outros de forma pessoal e duradoura. Porque a personalidade madura é aquela que se prolonga no tempo e que permite relações estáveis. Por que a família está fora de moda? Por que o casamento está fora de moda? Porque no máximo eu vou namorar e o Estado já protege todas as consequências jurídicas de uma união estável. Eu não vou casar. Eu não vou casar e também eu não vou ter filho, porque ter filho é se comprometer minimamente com outra pessoa pelo resto da vida. Ah, então vai dar muito trabalho. É melhor ter um pet. É melhor ter um bebê reborn. Uma planta, porque aí eu posso colocar no hotel, eu posso vender e se morrer eu não vou sofrer tanto. Então as pessoas não estão percebendo o quanto estão se desumanizando com esse desejo de suprir as emoções e ter sempre o afago emocional por todos os lados. Adultos são criadores. Prestem bem atenção, todos nós somos criadores, somos inventivos, nos desafiamos, assumimos novas responsabilidades e estimulamos os outros. A presença de uma pessoa madura é uma presença estimulante, é uma presença desafiadora, é uma presença que convoca a uma autenticidade maior, convoca a uma intensidade, a uma profundidade. É como se fosse um calor que a gente sente ao lado de uma pessoa madura que leva a sério a vida. Ao passo que com uma criança a gente não sente esse calor, é tudo muito leve, é tudo muito frágil, é tudo muito fraco, é tudo muito superficial, porque é uma criança. Veja, eu não estou dizendo para a gente ser chato e ficar falando do sentido da vida em qualquer lugar, em qualquer momento. Não é tematizar a causa do apocalipse. Não, isso também pode acontecer, porque isso faz parte das preocupações do adulto. Mas é uma intensidade e uma vibração, ou uma voltagem que nos contagia e que nos galvaniza. Ao passo que as crianças, de qualquer idade, nós podemos ser crianças. Eu não estou falando aqui para adolescentes ou para crianças, estou falando para adultos, do ponto de vista biológico e jurídico. No entanto, são consumidoras passivas desse mundo do adulto. Quando muito, as crianças ficam admiradas com as conquistas dos adultos, mas não cogitam em se esforçar para fazer o mesmo.
E aí há uma divisão neste mundo dos adultos em que alguns são os criadores, alguns são proativos, alguns são responsáveis, alguns protagonizam e os outros são coadjuvantes. E os outros são como que espectadores, passivos e consumidores. Ah, eu não sou assim, não é para mim. Eu não sou o líder, eu não sou o CEO, eu não sou o dono, eu não estou no topo, logo eu não vou assumir as rédeas com mais vibração. Ora, se você assumisse as rédeas com mais responsabilidade e vibração, talvez você tornaria-se dono, chefe, líder. Porque essa é a postura do adulto maduro. Crianças vivem sempre no presente. Isso é muito importante. Elas estão presas no aqui e agora. E a partir disso elas dizem, gostei ou não gostei. Quero ou não quero. Agora. E elas choram se não puderem. Elas não têm a virtude da paciência, que as faz esperar a sacrificar-se e adiar a gratificação. É interessante quando a gente lê uma expressão dessa, típica da psicologia contemporânea, do mercado do coach, do mercado motivacional, da ideia de adiar a gratificação. Isso tem um nome, o nome disso é paciência. O nome disso é sacrifício. E qualquer adulto sabe que não precisa dessa expressão nova, que está certo, é uma ótima expressão. Adultos aprendem a adiar a gratificação. Ou seja, a se sacrificar e a estabelecer metas a médio e a longo prazo. Quantas pessoas têm paciência para fazer alguma coisa que dure 5 anos? E permanecerem concentradas num projeto de 5 anos? Ou concentradas num projeto de 3 anos? Muito poucas. Isso é um sinal de infantilidade. Não, eu quero agora, eu quero uma coisa de um final de semana. Eu quero, né? Torne-se um escritor num final de semana. Torne-se alguma coisa em um mês. Nada você vai conquistar em um mês. É impossível. Isso é uma ilusão infantil. Fruto de uma pressa. É impossível amadurecer sem 6 virtudes que forjam o nosso caráter. O meu trabalho principal, como eu disse, é com base nas virtudes. E eu procurei sintetizar nesse final 6 virtudes que me parecem essenciais para uma personalidade madura, para um caráter responsável. A primeira delas é a coragem. A criança vive num mundo de uma zona de conforto, como a gente costuma dizer hoje. Ela vive cercada de uma certa proteção existencial que a deixa invulnerável, porque ela confia nos seus pais, na escola, ela confia na sociedade de algum modo. O adulto não. O adulto sente que está em alto mar. O adulto sente que está sem um porto seguro, embora deva ter um porto seguro existencial e emocional, que é a família, mas ele está em meio de ondas bravias. Ele está no meio de uma tempestade possível. E ele vive com base na coragem de testar os seus talentos. Ele vive com base numa certa audácia que o faz enfrentar as ondas bravias. Ele não tem medo. Toda virtude tem um vício oposto. Qual é o vício oposto? O medo, a covardia, a pusilanimidade, aquela falsa humildade de que falou a Lívia. De falar assim, não, eu vou ficar aqui retraído, inercial. Eu vou ficar estacionado e vou ficar parado aqui, ver se ninguém nem me nota. Ora, você vai sucumbir, isso é mediocridade. A personalidade madura não é medíocre, não é mesquinha, não se conserva, ela se gasta. Ela se arroja, ela se joga, ela se lança. Claro, com prudência. Não é para sair feito um louco, obviamente não é isso que eu estou falando, não é para sair rompendo, não é revolucionando as estruturas institucionais. Mas ela está sempre investindo, com prudência, os seus talentos. Segundo lugar, ela sabe que vai errar. Por quê? Porque ela já errou. Isso faz parte do amadurecimento. Ninguém aprende sem errar. O erro tem um papel crucial no aprendizado. Por exemplo, na neurociência cognitiva, se sabe que quando você erra uma questão de prova, você aumenta muito a chance de acertá-la, de nunca mais errar. Por isso que a correção de uma prova é tão importante no processo de aprendizagem.
E você fala, caramba, eu não sou perfeito. Claro que você não é perfeito. Porque a pessoa madura sabe que não é perfeita. Então ela conquista a humildade de saber que já errou e que pode vir a errar. E ela assume o erro. Quantos de nós não dizem, sabe o que foi? O engarrafamento. Sabe o que foi? A culpa é dela. A culpa é do Estado. A culpa é do chefe. A culpa é do prazo. A culpa foi da internet. A culpa foi da temperatura. Faltou luz. Ficou quente. Na verdade, eu não trabalhei bem porque a minha sala está muito caótica, está muito confusa. Na verdade, essa pessoa que trabalha comigo me atrapalha. E por isso, por causa dela, eu não consegui entregar no prazo. Nem você. Não, eu sou perfeitíssimo. Eu não erro, eu sou inerrante. Não, o maduro eu já sei, eu errei. Olha, eu queria começar dizendo o seguinte. Me desculpe, eu errei. Eu me atrasei. Eu me confundi. Eu deveria ter prestado mais atenção. E olha, eu já entendi. E me dá uma chance. Deixa eu renovar. Posso entregar um novo documento? Posso entregar um novo relatório? Eu posso refazer? Isso é humildade madura, de quem reconhece o erro, se desculpe, reflete para amadurecer sinceramente, não é da boca para fora. Realmente pede desculpa. Olha, não era assim? Tudo bem, me desculpe, eu achava que era. Ou então eu não estou bem. Não precisa entrar em intimidades, mas eu estou passando por uma fase difícil. Posso recomeçar? Tem mais uma chance? Confia em mim, por favor. Porque eu confio em mim. Você não vai dizer isso. Mas o maduro pensa, eu confio em mim humildemente, que eu sou capaz de entregar mais do que isso. E eu não vou ficar terceirizando a culpa. Eu não vou ficar dizendo de quem é a culpa. Como Eva, ao ser perguntada por Deus, a serpente que tu me deste. Não, Adão, a mulher que tu me deste. A Deus, depois Eva, a serpente que tu nos deste. A culpa nunca é nossa, é sempre de um terceiro. Seja ele quem for. Em terceiro lugar, a fortaleza. A fortaleza é a virtude da força, que reconhece o certo desconforto de viver fora de uma zona de conforto, fora de uma tribo, fora de um meio que estabilize totalmente o nosso ego e afague o nosso ego, carregando sozinho o fardo da responsabilidade. O adulto, ele tem uma responsabilidade que o torna capaz de enfrentar situações, grupos adversos, desconfortáveis. Por exemplo, vocês precisam negociar com pessoas de outros países. É muito desconfortável falar outra língua. É muito desconfortável estar com pessoas de outra cultura. Porque você não sabe como ela pensa, você não sabe qual é a expectativa, você não sabe o peso das palavras, você não sabe o peso do gesto. Você não sabe se você ofende com um abraço, com um sorriso ou com um aperto de mão, que para o brasileiro é tão comum. Você não sabe se você ofende com um gesto. Você não sabe o que ele quis dizer. Você não sabe o humor, a ironia. É muito desconfortável. Mas você vai fazer o quê? Vai desistir? Ou vai tentar, ou vai errar e vai resistir? Às vezes até a temperatura de um país frio já afeta o nosso humor numa viagem internacional, imaginando aqui. Então, a fortaleza é a virtude da força de enfrentar com galhardia, com o ombro erguido, com o peito aberto, as dificuldades. E não se retrair. A paciência eu já mencionei. É preciso viver sacrificado. É preciso adiar a gratificação. É preciso saber que o descanso vem amanhã. E o descanso talvez não seja completo. E às vezes a gente vai estar cansado e vai trabalhar cansado. E daí? Vai trabalhar realmente cansado. Ao passo que uma criança vai desistir, vai dizer, não, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu sono, agora eu vou dormir mal, eu vou mandar uma desculpa, aí eu vou querer atestado. E facilmente ela vai perder essa força de esperar. A paciência está diretamente ligada à fortaleza, que está diretamente ligada à perseverança. Nada na vida madura e adulta é imediato. Nós precisamos de 9 meses para nascer. Depois precisamos de muitos anos para amadurecer e conquistar as funções do nosso corpo e da nossa mente. E da mesma forma, a gente precisa de muitos anos na empresa. A gente precisa de muitos anos no mercado. A gente precisa de muitos anos nas novas fases
nos novos países, com os novos clientes, nada vai ser imediato. Então a gente precisa perseverar no cumprimento dos nossos deveres profissionais e também, é claro, nos nossos relacionamentos pessoais. Porque esses relacionamentos pessoais constituem a fibra da nossa personalidade. Isso aqui é muito importante. A força do nosso caráter é o conjunto de vínculos sólidos que nós temos. É como se nós estivéssemos amarrados, que são, o nome disso é amor, com as pessoas que são realmente importantes e relevantes para nós, com laços muito sólidos, com cordas fibrosas e com nós muito bem amarrados. Isso nos dá estabilidade emocional. Isso nos dá gravidade existencial. Isso nos dá um certo peso. Então a gente se sente muito integrado a certas pessoas que nós amamos. Isso nos dá uma hombridade, uma força interna essencial. É por isso que nós temos muitas vezes pessoas frustradas no trabalho, porque não tem essa base social que normalmente está na família nuclear. Pessoas que conquistam, que seguem carreiras, mas deixam para segundo plano a família, ou deixam para segundo plano as verdadeiras amizades. E com isso elas conquistam o mundo e perdem a alma. Lembrei do Evangelho, de que adianta um homem ganhar o mundo e perder a alma? Ganhei tudo, mas o mais importante, que é aquilo que me constitui intimamente, eu negligenciei. A conta chega. Mais cedo ou mais tarde a conta chega, na forma da solidão, na forma de uma depressão. Por fim, em último lugar, o realismo. A pessoa madura, ela é prudente porque ela sabe captar, ela sabe ponderar e balancear o que de fato é a realidade, o que de fato é a oportunidade. Ela não se perde no mundo imaginário. Ela não confunde imaginação com realidade. Ela não confunde possibilidade com oportunidade concreta. Ela tem um senso de realismo. E ela não se evade. O que é a evasão? A evasão é essa mística do talvez, do oxalá. Talvez não houvesse crise econômica. Quiçá não tivesse tanto problema no Brasil. O sistema é muito moroso, é muito dificultoso. E essas evasivas nos enfraquecem. Porque elas fazem enfatizar no que é trabalhoso, dificultoso, e perde de vista o que é concreto e possível. Para concluir, e aqui vocês podem fazer um pequeno exame de consciência para a gente passar para a segunda fase, que se quiserem, que são as perguntas. Eu fiz uma tabela entre o homem maduro e o homem infantil. Tá? O homem maduro, aqui na coluna da esquerda, ele é, em primeiro lugar, responsável. Ele assume as rédeas. Ele dirige, ele conduz, ele preside. O quê? A sua vida. Ora, se eu não sou o chefe, se eu não sou o dono, se eu não sou o coordenador, o diretor, eu não tenho as rédeas de todo o processo. Mas eu tenho a minha responsabilidade, e essa eu assumo. E também assumo aquilo que está sob o meu encargo. Eventualmente eu não estou no topo, mas eu estou no topo de outros. Eu vou assumir o meu encargo e dirigir os meus subordinados. Eu não estou no encargo da família brasileira, eu estou no encargo da minha família. Eu não vou ficar dizendo, já é muito, eu não vou ficar dizendo, não, mas é porque o Brasil tem uma crise de famílias e o mundo, e sabe que é a minha esposa. Não, o que eu posso fazer pela minha família? Ao passo que o infantil, ele delega a culpa e se vitimiza. Primeira distinção, talvez a mais importante da palestra, entre o maduro e o infantil. Ele se vitimiza, ele delega a culpa. Ele fala, foi terceiro, foi fulano, foi Beltrano, foi alguém acima, foi alguém do lado, foi alguém abaixo. Segunda característica, o maduro, ele é seguro e firme. Ele tem uma âncora interior. Eu falei do mar bravio, falei que a gente não tem um porto seguro, mas a gente tem uma âncora. Porque ele é virtuoso. Qual é a âncora da pessoa madura? As suas virtudes. Ela é uma pessoa confiável. Ela é uma pessoa respeitável. Ela é uma pessoa séria, o que não tem nada a ver com ter bom humor e alegria.
Ao contrário, é uma grande virtude o bom humor e a alegria, o sorriso constante. Ao passo que o infantil é suscetível, ele é vulnerável. Por quê? Porque ele é movido. A palavra emoção significa condução. Eu falei para vocês da retórica de massa, da propaganda. É quando eu consigo suscitar em você uma emoção para que você se incline a pensar ou a sentir alguma coisa que eu quero. Por exemplo, o marketing de vender alguma coisa. Eu faço uma ameaça, eu associo uma imagem com técnicas. E o infantil cai nessas técnicas, porque não é baseado numa personalidade madura que consegue aquilatar o valor das emoções. Em terceiro lugar, e consequência direta dessa segunda característica, o maduro é confiável. Pode passar a bola para mim. Deixa que eu bato o pênalti. Deixa que eu resolvo. Eu vou participar da reunião. Eu vou falar. Deixa que eu vou comunicar. Eu vou escrever um e-mail. Olha, hoje não é o melhor momento, mas amanhã de manhã eu vou conversar e eu vou explicar. E eu vou medir bem as palavras, e eu vou me esforçar ao máximo para que as palavras expressem a realidade sem mistificação, sem divagação. Ao passo que o infantil é instável, porque ele é inseguro, porque ele é emotivo. Então ele não sabe se vai conseguir amanhã, ele não sabe se ele vai conseguir hoje. Porque ele não confia no seu taco, ele não confia na sua perna, no seu braço, nas suas palavras. Em quinto lugar, o maduro se sacrifica, adiando a sua gratificação. Ele está mais preocupado com a obra, está mais preocupado com a entrega, está mais preocupado com o resultado que pode vir no final do ano, que pode vir no ano que vem, que pode vir muito tempo depois. O que é a educação de uma criança? Senão o sacrifício prolongado para dar a vida para que ela tenha boas condições. O que é ensinar uma criança lentamente a falar, depois a ler, depois a escrever, depois a produzir. Não há educação sem sacrifício, não há amor sem sacrifício, não há uma empresa longeva e próspera sem sacrifício. A gente tem uma visão, eu sei que vocês não, mas muito utópica dos grandes empresários, como se eles tivessem ganhado na Mega Sena. Como se fossem pessoas ociosas. Não vocês, mas a sociedade em geral. Não, é muito trabalho, é muito suor, é muita renúncia, é muito sacrifício, é muito estudo, via de regra. Ao passo que o infantil quer sempre o prazer imediato, e por isso ele não constrói nada duradouro, permanente. Em sexto lugar, o maduro cria, inova e arrisca. Cria, inova e arrisca, com prudência e coragem. Quando eu falo arrisca, não é o gesto infantil de apostar todas as fichas como uma pessoa inconsequente ou imprudente. Ao passo que o infantil, ele consome emoções e prazeres. Esse é o modo dele pensar. Ele fica consumindo emoções e prazeres. Por isso ele acaba relacionamentos, ele acaba namoros, tão rápido quanto ele começou. Ele troca de emprego, ele troca de curso. No segundo ano da faculdade de Direito, eu tinha certeza que a minha área era filosofia. Eu gostava de filosofia e já estudava 1 trilhão de vezes mais filosofia do que Direito. E eu falei para o meu pai, eu gosto de filosofia. Ele, ótimo, conclua o curso de Direito, faltam só 3 anos. Eu agradeço ao meu pai todos os dias por isso. Ele falou, estude filosofia. Que bom, filho, você tem certeza? Estude filosofia, então, se dedica à filosofia. Mas conclua o curso de Direito. Você não começou? Cumpra o arco. Alguns amigos meus trocaram não uma vez de curso, mas 3, 4 vezes de curso. Por quê? Porque eu vou trocar para filosofia, eu vou gostar do curso de filosofia? Não. Aí no segundo ano eu falo, não, na verdade eu queria sociologia. Aí eu troco. Depois, na verdade, eu queria história. Eu vou trocando de profissão, de curso, de atuação, de esposa, de cidade. Agora eu cansei. Não é assim. Não é assim que funciona. Então eu ganhei muita maturidade pessoal, ainda que não tenha ganhado conhecimento jurídico, porque não estava interessado nisso, nessa oportunidade. De me sacrificar, de fazer provas, de amadurecer, de entender aos 19, 18 anos que não é assim, o mundo não é uma escolha.
de gosto ou não gosto. E depois meu pai soube maravilhosamente bem me mostrar o que é uma coisa chamada mercado de trabalho. Em que você vai oferecer o seu serviço a demandas que têm um valor. Quanto ganha um professor de filosofia, quanto ganha um advogado, quanto ganha um servidor público, quanto ganha... Isso eu comecei a aquilatar o valor das coisas que eu queria ter, E meu pai me disse assim, por exemplo, olha, os livros que você compra são caros, são importados. Hoje eu ainda posso lhe dar, mas amanhã, quando você tiver independência, você sequer vai poder comprar os seus livros se for professor de filosofia. Eu falei, isso é verdade. Isso é um fato, isso é concreto, isso é realidade. E eu não chorei por causa disso. Eu não fiquei, ai meu Deus, não valorizam a filosofia. O mundo não valoriza os professores. O mundo é muito injusto. Porque olha é só eu, tão bom, tão inteligente, não sou valorizado, não sou... Não. Eu pensei, bem, então eu vou ter que enfrentar essa realidade. Quem sabe fazer um concurso de direito, quem sabe ter uma outra profissão, quem sabe me dedicar seriamente, mas não profissionalmente à filosofia. O Maduro, ele tem um realismo otimista. O que significa isso? Ele não murmura, ele não reclama, ele não fica lastimando a dificuldade. Ele faz o que dá, ele faz o que cabe, ele faz o que está ao seu alcance. E ele percebe que quando ele realiza as coisas vão se desdobrando. Por isso ele tem uma perspectiva muito diferente do infantil, do imaturo, que é, de certo modo, pessimista. Por quê? Ele culpa os outros e não tem controle sobre os outros. Então, se eu digo que a culpa é dele e eu não tenho alcance sobre ele, não posso mudá-lo, eu vou ficar sempre à mercê dele. Então, eu vou ficar sempre à espera. À espera de uma oportunidade econômica, à espera de uma oportunidade política. Olha, as coisas podem piorar no ano que vem. Ou melhorar, eu não sei, porque eu não sou dono do mundo e ninguém é. O mundo é contingente, o mundo é inesperado. Eu sei o que eu posso fazer, eu sei as oportunidades concretas, eu sei o que eu posso fazer hoje, agora, ano que vem, semestre que vem, os contatos que eu posso fazer, os livros que eu posso escrever, o que está no meu alcance, as aulas que eu posso dar, isso eu faço. O Maduro foca nos deveres e nos compromissos. Repeti inúmeras vezes esse refrão. Ao passo que o infantil fica reivindicando direitos, privilégios e prazeres. Olha como a mentalidade é muito diferente dos dois. Por fim, o Maduro é magnânimo. O que significa isso? Ele postula um alto ideal de excelência, conquistável pelas virtudes. Ele tem uma alma grande, expansiva, generosa. Ele quer o bem para si e para os outros. Ao passo que o infantil é medíocre. Por que ele é medíocre? Porque, ele não tem autoconhecimento. E por não ter autoconhecimento, ele não sonda as suas potências, ainda não atualizadas. Ele não sabe quão bom ele poderia vir a ser se ele assumisse as rédeas do seu próprio destino. E, em segundo lugar, ainda que ele soubesse quão bom ele poderia ser, ele se sente fraco para realizar isso. Ele não tem autodomínio, então ele se sente preguiçoso. Isso dá trabalho. Ontem eu estava almoçando com um casal cuja esposa está se preparando para uma maratona. E o marido disse, e eu falei, e você? Está acompanhando ela? Não, dá muito trabalho. Não, é muito difícil. Porque ela acorda às 5 horas da manhã e começou correndo meia hora, agora está correndo 1 hora, até correr uma maratona. Tudo bem que não é nada, é um pouco grave não correr a maratona, não querer correr a maratona. Mas olha o que a moça falou. Ela falou assim, ela sabe das minhas palestras, ela é até minha aluna, todo esse argumento que eu sempre levanto. E ela disse, professor, a minha força mental, a minha motivação aumentou profundamente em todas as áreas da minha vida por causa da corrida. Por quê? Ela descobriu que é capaz de acordar cedo, que é uma coisa que ela nem imaginava. Que para alguns acordar cedo é quase suicídio. Depois ela descobriu que é capaz não só de acordar cedo, mas tomar um banho frio e sair correndo. Então ela disse que se ela descobriu que é capaz de fazer isso, ela é capaz também de estudar, de ler um livro a mais. Então, pessoal, tracem metas altas de crescimento pessoal e profissional. Como a Lívia falou na palestra anterior, cultura, literatura, conhecimento, relacionamento,
atividade física, que não sejam promessas vagas de final de ano, mas sejam metas concretas de amadurecimento pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição. Deixar aberto agora para algumas perguntas. Alguém quer começar? Você falou agora há pouco, Vitor, sobre, na verdade, sua última fala, né? Foi sobre traçar metas altas. E isso soou para mim um pouco arriscado, digamos assim, mas também muito importante. Porque eu vejo a necessidade, claro, de traçar metas altas, porém respeitar também sempre as metas pequenas, porque, vamos pegar o exemplo da maratona da sua aluna. Porque para ela correr a maratona, ela teve que correr 100 metros também. Ela teve que iniciar os 100 metros, e aí, uma semana seguinte, 200, 300, enfim. Então, eu queria trazer isso para a fala, para a mesa, digamos assim, que é legal também a gente também respeitar as pequenas coisas mesmo, para chegar a coisas maiores. Você concorda com isso? Qual é o seu nome? Leandro, eu concordo plenamente. Há uma grandeza imensa nas pequenas coisas. E é uma grande coisa querer fazer muito bem cada pequena coisa. E com certeza, uma maratona depende de 100 metros. E primeiro ela tem que querer muito conseguir correr os 100 metros até que ela possa chegar a 1 quilômetro. Então, as grandes metas dependem das pequenas metas. Concordo plenamente. O que a gente falou está completamente afinado. A gente não pode deixar as grandes metas nos evadir do que é concreto, do que é palpável, do que está na mesa. Não é porque eu vou fazer um projeto para 2030 que vai revolucionar que eu vou deixar de cumprir o que está agora para dezembro de 25. Para hoje, sexta-feira. Então, com certeza. Isso tem a ver com o tipo de projeto do homem maduro. Porque o projeto do homem maduro é realista. Ele não é evasivo. Então, quando eu te falo de grandes metas, sim, grandes metas a partir do concreto, a partir do que aparentemente pode ser pequeno. Mas o homem maduro não acha pequeno aquilo que é aparentemente menor. Porque ele dá tudo de si. Tem um verso do Fernando Pessoa que diz, é o Alberto Caído, não, Ricardo Reis, é um dos heterônimos do Fernando Pessoa, que a lua, eu não lembro perfeitamente, mas a lua brilha inteira em cada lago porque a alta vive. Ela brilha inteira em cada lago porque a alta vive. Então, o homem magnânimo, ele faz o melhor, dá o melhor de si nas pequenas coisas. E nunca menospreza. Concordo 100%. Fazer uma pergunta provocativa aqui. Por que ser homem maduro? Por que não levar o outro tipo de vida, não ser Peter Pan, como o Rafael falou aqui? Qual é o motivo dessa busca pelo homem maduro? Maravilhosa essa pergunta. Porque quem não amadurecer vive sempre aquém do que foi chamado a ser. A vida é uma missão, a vida é uma meta, a vida é um trabalho a ser cumprido. Nós começamos pequeninos, como um embrião, que fomos crescendo, 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 a cada uma das 40 semanas aproximadamente da nossa vida pré-natal, nossa vida intrauterina, e a gente vai conquistando fases do nosso corpo que vai se desenvolvendo. E depois a gente começa pequenininho e vai crescendo e vai desenvolvendo o nosso corpo. O nosso corpo amadurece a partir de alimentação, a partir de um meio ambiente material. Da mesma forma, o nosso espírito, a nossa alma, como queira chamar, a nossa mente, a nossa personalidade, também amadurece. Só que diferente do corpo, que amadurece como que espontaneamente ou naturalmente, a nossa personalidade amadurece conscientemente, livremente. E você tem o risco de um naufrágio existencial quando você não quer ser quem você foi chamado a ser. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, depois a gente pode complexificar. Nós todos somos cidadãos. Numa democracia, os cidadãos são convocados a manifestarem a sua opinião política e votar. A gente falava da Suíça, que é a democracia direta, das mais eficazes do mundo, que convoca plebiscitos constantemente.
mensalmente, semestralmente, anualmente, porque os cidadãos são conscientes e têm que manifestar. E a ideia da democracia é de que a voz do povo é a voz de Deus, entre aspas, porque a voz da maioria será melhor para todos ou para a maioria. Então todo mundo tem que gastar um tempo para pensar e manifestar a sua opinião. E quanto mais consciente for o voto, melhor ele será como cidadão. E quanto mais cidadãos conscientes houver, mais democracia e cidadania haverá na sociedade. Logo, em tese, muito melhor será um país como a Suíça do que um país em que não houver a consulta popular. Da mesma forma, se você não amadurecer, você fica com as suas potências reduzidas. É como se você ficasse aleijado. É como se você ficasse atrofiado. Se você permanece assim, e é totalmente possível, e há muita gente... Já ouviram falar daquela nova classificação nem? Daqueles que nem estudam e nem trabalham. São esses, são crianças. No Japão tem uma síndrome de pessoas que não saem de casa. Porque estão lá com o iFood, com a rede social, com a inteligência artificial, estão lá com o mundo digitalizado ao ponto de perderem a seiva humana. O que acontece, primeiro, com o corpo de quem não sai de casa? Atrofia. Se eu não levanto, já viram aquelas pessoas que infelizmente são aleijadas? A perna vai atrofiando. Uma pessoa que não lê, que não estuda, uma pessoa que não se concentra por 30 minutos, ela vai atrofiar uma faculdade mental, que é a da concentração. Tem recursos mentais que só a música desperta. Tem recursos mentais que só a literatura desperta. Tem recursos mentais que só a escrita desperta. É curioso que hoje os países de ponta, como a Suíça, a Dinamarca, estão proibindo o celular e mandando agora as pessoas voltarem a escrever, porque elas estão emburrecendo. Aí você pode dizer assim, mas qual é o problema de emburrecer? Qual é o problema de não ser inteligente? Olha, do ponto de vista, assim, nada, nenhum problema. Você pode ser pouco inteligente. Mas do ponto de vista moral, você está enterrando os seus talentos. A sua perna foi feita para andar. O seu coração foi feito para amar. Você foi feito para ter amizades. Você não foi feito para ficar num quarto. Ah, não, mas eu tenho tecnologia, eu tenho dinheiro, eu tenho meu quarto confortável, o iFood chega. Não, você não foi feito. Você foi feito para se relacionar, para se entregar. Ah, mas é difícil dar trabalho. Sim, dá muito difícil dar trabalho. Mas essa é a vida humana. Então, a resposta é, o amadurecimento é um dever para atualizar as potências humanas que constituem a sua vida. Diga. Uma pergunta que eu vou te fazer. A gente poderia criar uma divisão entre a zona de conforto e sair da zona de conforto? Porque se você for pegar, para você crescer tanto emocionalmente como profissionalmente, se você pegar os exemplos dos grandes atletas, eles nunca viveram em zonas de conforto. Então, eu no meu pensar, e isso é um pensamento meu, eu procuro nunca viver na minha zona de conforto. Porque isso me faz não só imaginar e trabalhar, e para mim trabalhar e conseguir o meu objetivo, o meu sonho, eu tenho que sair da minha zona de conforto, porque senão eu nunca vou ser nada. Né? Então, assim, dentro da minha visão, seria um limiar entre, ok, o que eu quero ser? Eu quero ser o padrão? Vou viver na minha zona de conforto. Eu quero ser mais, eu quero produzir mais, eu quero correr atrás dos meus sonhos, né? Seguindo o exemplo dos grandes atletas, o Ayrton Senna e outros, eu vou sair da minha zona de conforto e mesmo na hora em que a coisa estiver caminhando para conseguir, você nunca esmorecer. Entendeu? Então, eu acho que, assim, não sei, eu gostaria que você falasse um pouco disso. Marcelo está, como o Leandro, né? Desculpa, perdão. Como o Leandro, perfeitamente afinado com o argumento da palestra. A zona de conforto é a zona da criança. É a zona de uma estabilidade emocional e de um medo de se arriscar, um medo de se lançar. Eu conversava aqui com o Paulo sobre uma pessoa que tem superdotação, altas habilidades. Ora, é muito difícil educar uma pessoa assim. Por quê? Porque tudo é muito fácil para ela. Então, o professor está dando uma aula aqui, no comecinho, ela já entendeu o assunto que vai ser no final do ano. Porque o raciocínio lógico, matemático dela,
O professor passa um livro que vai ser lido ao longo do ano, ela lê em 2 dias. Então, o desafio de educar uma pessoa assim é tirá-la constantemente da zona de conforto e desafiá-la. Porque ela pode ser um Nobel da Química. Ela pode ser um Nobel da Física. Ela pode escrever um livro aos 15 anos que vai contribuir para a literatura. Então, é exatamente essa zona de conforto que nos castra. A zona de conforto nos atrofia e nos facilita. E o exemplo do esporte que você deu é perfeito também. Porque imagina o Novak Djokovic, o maior jogador de tênis de todos os tempos, que viveu na época dos 2 maiores jogadores de tênis de todos os tempos, que é o Rafael Nadal e o Roger Federer. E eles ficaram disputando quem era eles bateram todos os recordes do 4º, 5º, que está em outra categoria, digamos, Série B, e ficaram disputando entre si quem é o melhor de todos os tempos. Era um dos 3. E o primeiro Federer se aposentou, depois o Nadal se aposentou, e o Djokovic está aí com quase 40 anos, já continuando batendo os recordes e ganhando, e ganhando, e ganhando. E agora, o que ele faz? Ele poderia dizer, eu vou para uma rede, eu vou para uma casa milionária, eu vou gozar de todos os prazeres possíveis, porque ele é bilionário. Pode ser o que ele quiser, como merchandise de produtos, de Rolex, da Lacoste, que é a... Não, ele continua batendo os próprios recordes. Ele continua se esforçando, porque ele sente, como você claramente sente, que a zona de conforto o debilita, o enfraquece, o adoece, porque ele ainda sente a força. E eu vejo você, na sua idade, com a mesma empolgação, com o mesmo entusiasmo. Eu poderia me aposentar, eu poderia descansar. Não, isso seria ruim para você. É como eu falei ainda há pouco, essas ideias de se eu ganhasse na Mega Sena, eu pararia de trabalhar. Não, se eu ganhasse na Mega Sena, eu trabalharia mais eficientemente, mais dedicadamente, mais focadamente, menos preocupado com aquilo que eu preciso fazer, que seja mais de remuneração do que de vocação, que tem um aspecto, digamos assim, de ênfase no rentável. Então, é uma perfeita fronteira, Paulo, concordo plenamente. A zona de conforto, quem gosta da zona de conforto, tende à infantilidade, à imaturidade. Quem não gosta dela, a mentalidade de servidor público, a mentalidade de burocrata, a mentalidade de, às vezes, é revestida de virtude da estabilidade, que é uma virtude. Claro, você quer uma estabilidade. Por outro lado, uma estabilidade que não pode engessar, que não pode dar um conforto que não nos desafie. Perfeito o que você falou para complementar a nossa palestra. Fico feliz porque eu vejo que a gente está afinado no pensamento. Diga. Bom, eu queria que você nos falasse como seria possível, né, essas pessoas hoje que vivem nesse mundo infantil, mas como vítima, até influenciando outras pessoas a serem como elas, como sair dessa situação? Como que elas podem fazer a virada de chave realmente? Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo, eu falo que é a geração Netflix, né? Que todo mundo prefere ficar em casa assistindo Netflix do que realmente conquistar as coisas. Eu venho de uma época onde a gente estudava para comprar carro, casa, constituir família, e hoje isso já está totalmente o contrário. Né? Você acredita que é realmente reforçando esses valores, reforçando essas vocações, trazendo à tona as vocações, que conselho se daria para essas pessoas? Excelente pergunta. Muito obrigado. Se vocês lembram, eu fiz essa provocação no começo da palestra. Como conquistamos a maturidade moral? E a resposta foi, pelo exame de consciência constante de nossa vocação. Essa pessoa consumidora de emoções no Netflix, que está sentada consumindo, eu quero essa série, não quero essa série, então
a top 10, estão gostando dessa, não estão gostando dessa, eu quero aquilo, eu quero falar um pouco de religião, agora eu quero falar um pouco de história, eu quero superficialmente flanar sobre o mundo. Ela não sente para que foi criada. Ela não percebe qual é a sua vocação, qual é a sua diferença. E você fez uma pergunta ainda mais desafiadora, que é como despertar, como educar. E eu vou dar uma resposta, eu penso nisso todos os dias. Pelo contato com personalidades maduras. Personalidades maduras amadurecem. Eu devo a maturidade que não é plena, mas que eu conquistei, ao meu pai, por exemplo. À minha mãe, por exemplo. Se eu falo para a palavra... O Paulo falou, eu acho, no começo, filosofia. Eu não sei qual é a imagem que vem na cabeça de vocês, porque eu não sei como foi o professor de filosofia de vocês. Porque eu não sei como foi a capacidade comunicativa de expressar as grandes ideias da filosofia que vocês receberam. O fato é que eu tive grandes modelos de filosofia, que inclusive eu conto num dos meus livros chamado A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Depois eu tive um grande modelo de professor, que aliás é o meu próprio pai, embora de direito. Então, são os modelos que nos convocam para que nós sejamos, por exemplo, eu tive modelos de verdadeiros intelectuais. Eu tive modelo de um verdadeiro professor. E depois eu tive dezenas de antimodelos, medíocres, infantis, que difamavam a filosofia, que desprezavam. E eu fiquei com o que é bom. Então, quando a gente encontra personalidades maduras numa empresa, numa amizade, numa família, a gente percebe que esse caminho é mais autêntico. É muito melhor acordar cedo, trabalhar, se esforçar, do que simplesmente ver Netflix. A vida da Netflix é uma vida pobre no sentido existencial. A vida do consumista, a pessoa pode ser milionária. A vida de quem fica vindo no shopping, ou comprando, ou bebendo, ou acumulando prazeres, é uma vida pobre. É uma vida miserável do ponto de vista moral. Ao passo que a vida de quem constrói, de quem edifica, de quem ama, repito, de quem ama, é uma vida nobre, é uma vida extraordinária, ainda que no ordinário, ainda que fazendo as coisas básicas. Eu não estou falando para a gente ser super-homem. Essas pessoas precisam sair da zona de conforto, precisam ser desafiadas, ser convocadas, ser confiadas antes que elas mesmas confiem em si. Isso é uma coisa interessante. Falava aqui com a Angélica de Platão, por exemplo. Eu sou organizador da edição bilíngue de Platão. Quando eu tinha 19 anos, um desses meus mestres filosóficos, Benedito Nunes, me convidou para organizar com ele a tradução do grego para o português que o seu tio tinha feito dos Diálogos de Platão, que é a obra-prima da filosofia. Ele confiou em mim. E eu confiei em mim. E, graças a Deus, fizemos um projeto que está aí de pé, e é a única edição completa de Platão lá pela editora da UFPA. Ora, quando a gente confia em alguém, a gente mostra a potência de alguém. A gente mostra a possibilidade de alguém. Eu poderia me retrair e dizer... Eu não ganhei nada no começo. Não foi nem um trabalho, foi uma espécie de ação social, ação voluntária, digamos assim. Mas que me mostrou que eu tinha capacidade de usar meu talento intelectual para um projeto editorial de grande envergadura. Então ele me convocou. E eu aceitei, ele confiou em mim e eu confiei em mim. Agora, eu fui perfeito? Não. Eu errei? Claro. Eu tive que ter coragem, Eu lembro que eu fui para São Paulo, calça jeans e mochila, nas grandes editoras do país. Né? Graduando. Não, já era mestrando? Já era mestrando. Mas mesmo assim, jovem. Então, não tem idade para começar a amadurecer. Tem que dar um passo. É como chamar um jovem na empresa. Olha, você vai participar da reunião. E você vai conduzir a reunião aqui. Mas você, vamos lá. Eu estou do seu lado, eu vou lhe ajudar, eu vou... Né? E a gente vai mostrando que a vida é muito mais do que consumir. A vida é produzir, é mudar a chave. A palavra boa é conversão. Por quê? Porque quem está deitado vendo Netflix está olhando para uma direção. E tem uma visão de si como consumidor. Ele pensa só em quanto ele precisa ter para pagar o aluguel, o ar-condicionado, a internet, a Netflix. Ao passo que quando ele vira e converte a chave, ele ora porque ele pode fazer, porque ele pode produzir, não só porque ele pode receber, porque tem uma contrapartida honesta financeira, mas o que ele pode inovar e entregar para a sociedade. E normalmente ele consegue fazer isso encontrando pessoas criativas,
pessoas que não estão na zona de conforto, pessoas que estão, assim, querendo construir, querendo fazer uma especialização, um MBA, uma palestra, que estão atentas, que querem aprender, que valorizam as oportunidades. Não é uma pergunta, é mais um ponto de vista, assim, do que eu vejo da pessoa imatura. Eu acho que um dos maiores, assim, que você vê evidente é o egoísmo dela de pensar, assim, no próprio umbigo, né? Realmente o mundo gira em torno do meu umbigo. E, às vezes, não perceber que ela está desonrando pessoas próximas a ela. Por exemplo, a minha faculdade. O meu pai me ajudou muito na minha faculdade. E, na minha cabeça, se eu deixasse de assistir uma aula ou fazer uma prova, qualquer coisa que seja, eu estava desonrando ele. Porque eu não sabia qual era o preço que ele teve que pagar para me dar uma faculdade. Mas eu sabia que eu tinha que honrar ele. Então, acho que é o maior, sim, que eu tenho de vida é os meus pais, e que eles me deram isso como inspiração, de ser uma pessoa que corre atrás das suas coisas e que resolvem as suas coisas com você mesmo e se dá bem com todo mundo, entre outros. Eu não preciso ser uma pessoa madura e não ter essa parte didática de conversar, de curtir a vida. Eu não preciso me fechar para o mundo, mas eu tenho que ter o meu objetivo de vida. Perfeito. Qual é o seu nome? Bruna. E o seu? Cíntia. Veja como todas as falas estão afinadas. Tá? O que eu achei interessante da sua fala é o desejo de devolver. Mesmo que não seja devolver ao meu pai, mas a lógica natural do amor é devolver aos filhos. A gente recebe gratuitamente dos pais e entrega generosamente aos filhos, que por sua vez vão entregar generosamente aos seus próprios filhos, e assim continua, e como é o nome disso? O círculo do amor, o círculo da criação. Uma empresa que começou numa geração anterior e que é continuada e que pode crescer, multiplicar na próxima geração. Isso é viver a honra, não a fama que eu falei no começo. Por quê? Logo no começo eu falei da fama. Se vocês lembram, está aqui, ó. A fama não é o que os outros vão dizer, não é vaidade, não é vanglória. É a consciência da nobreza de que eu preciso honrar o que eu recebi multiplicando os meus talentos. Você ganhou a vida dos seus pais, você ganhou a saúde, você ganhou do Brasil uma sociedade, por pior que seja. E você contribui agora para a sua família, para a sua sociedade. Você ganhou da empresa uma série de possibilidades profissionais e agora você devolve. É essa troca que constitui, que eu falei constantemente na palestra, que é o amor. Que é dar e receber numa proporção acima da justiça. Porque você não tem como dizer para o seu pai, quanto eu lhe devo? Quanto foi meu plano de saúde com reajuste de juros? E quanto foi o aluguel, se você estima durante os 18 anos que eu moro? Não é assim. Ou alimentação. Você recebeu a vida, saúde, educação, você recebeu muita coisa e você dá gratuitamente para os seus filhos ou para os seus amigos. Isso é honra. Perfeito. O homem maduro é honrado. Perfeito. Eu acho que histórias, elas e simbolismo, eles passam uma ideia assim muito fácil, né, de maneira emotiva e tudo mais. E eu tive numa palestra sua que você falou sobre o chamado e sobre a maturidade usando o Rei Leão. Você consegue fazer um resumo de uma palestra de 2 horas? É o que eu acho muito legal, essa analogia, e eu acho que tem tudo a ver. Excelente, Paulo. Todo mundo lembra o filme da Disney, O Rei Leão, cujo enredo é simples. O rei deu à luz ao seu filho, o Simba. O Mufasa deu à luz ao seu filho. E lhe mostra o reino todo iluminado pelo sol. E lhe dá uma missão, uma vocação. Todo este reino iluminado pelo sol é nosso. E ele depende de uma harmonia entre animais e vegetais, digamos assim. Né? É o ciclo da vida. E diz, um dia eu vou morrer, meu filho. E você, príncipe, será o rei.
Este é o enredo básico, a sucessão geracional e a responsabilidade de um príncipe. Todos nós somos príncipes. Não só porque vamos herdar o negócio ou o reinado do nosso pai, mas porque vamos assumir a maioridade. Ele era um bebezinho, uma criança, um adolescente. Mas há uma condição e um limite. Não atravessar a parte obscura que penetra o cemitério dos elefantes, onde reinam as hienas. Quem são as hienas? Claramente, são os demônios. Claramente, o símbolo das hienas que riem, que debocham, que matam, que traem, que enganam, que andam nas trevas, que andam no escuro, são os demônios que querem enganar, roubar, mentir e impedir a realização da vocação do Simba. E aí surge o seu tio, o Scar. O Scar também simboliza um demônio, ele também é serpentino, ele também é demoníaco, ele também é oblíquo, e ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e ele é homicida, como o demônio também é desde o princípio. E ele é invejoso, porque ele poderia muito bem ser irmão do rei. Ele poderia ser muito bem da corte e ser um grande homem da corte, mas ele quer ser o rei. Mas não é este o seu papel, porque cada um de nós tem o seu próprio papel. E cada um de nós pode cumprir o seu papel bem. E o Scar procura seduzir o Simba para a fama, ao poder, ao prazer que todo adolescente almeja, de ser admirado pela amiga, namorada, de testar o seu poder e dizer, eu posso ir para o cemitério de elefantes, eu posso roubar o carro do meu pai, eu posso correr a 150 km por hora, eu posso pegar a casa do meu pai de não sei onde e fazer uma festa, e o meu tio disse que eu posso mesmo, eu tenho um rosnado, que ainda não é muito forte, mas que já é mais ou menos, e ele se põe em risco no cemitério das elefantes, e as hienas quase o matam, porque elas são subordinadas ao Scar, que é o rei das trevas, que é a figura demoníaca, que é o inimigo, que a gente pode ler isso na chave psicológica do inimigo interior que eu falei. Todos nós temos um inimigo interior, na verdade, vários inimigos interiores, que são inclinações ruins em nós que nos fazem levar a ações que nós não queríamos ter feito, porque boicotam a nossa própria responsabilidade. Então você quer trabalhar, mas a preguiça é um inimigo interior que tenta impedir que você trabalhe. E aí, vocês sabem, ele não quase morre, o pai o salva no cemitério de hienas, depois ele vai lá para um despinhadeiro com grandes mamutes que atravessam, e mais uma vez o pai o salva, e o Scar mata o Mufasa e põe a culpa no Simba. E aí vem o primeiro clímax do filme, que é o clímax da fuga. O Scar fala para o Simba, fuja. Ele passa pelo deserto, que é um símbolo da transformação e da conversão, passa pelo deserto e aí encontra dois amigos engraçados, divertidos, o Timão e o Pumba, que lhe dão prazer. Ele vive a vida da Hakuna Matata, que é uma filosofia de vida pautada no prazer. Sem preocupações, sem responsabilidades, sem prazos, sem boletos e sem ninguém para cuidar. Veja, ele é o rei, ele é o príncipe, ele ia cuidar de todo o reino. Mas ele está lá comendo insetos. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque ele é um leão comendo insetos. Leão é carnívoro, não é? Que caça uma gazela, que tem aquelas grandes lutas monumentais contra animais. Ele come uma minhoca, que é uma comida de passarinho. O que significa isso? É que você, sendo um leão, pode ter uma vida de um passarinho. Você pode se reduzir a um animal. Tudo bem que ele também era animal, mas a metáfora é essa. Ele é uma fábula, né? Como um ser humano que se reduz a uma versão pequena. Por quê? Porque o prazer aprisiona. Porque o prazer vicia.
Porque o prazer nos enfraquece. E ele estava lá fraco. Até que a Nala, que é aquela sua amiga ou paquera ou namorada da infância, aparece lá. E ele percebe, primeiro ele vai proteger e vai atacar uma leoa estranha. Depois ele percebe, lembra dela, e ela lhe diz: o teu reino está apodrecendo. O teu reino está dominado pelo Scar, que é um usurpador, que governa pelas hienas, e não com base na ordem luminosa do reino do teu pai. E aí, nesse momento, ele sente a responsabilidade adulta, a responsabilidade madura de voltar e conquistar a coroa. Nem que para isso seja preciso uma guerra, mas a guerra é muito mais interior, contra as suas culpas, contra as suas imaginações, contra os seus medos. Então, é uma fábula do amadurecimento de um jovem que teve uma grande adversidade, que foi o assassinato do seu pai, pelo seu tio invejoso e mau. Isso é um tema que a gente pode explorar. Só me falem do tempo, mas eu vou tentar ser sintético. O mal existe. O mal afeta a estabilidade das coisas. Existe a morte, existe o sofrimento, existe o roubo, existe a inveja. Existe a privação. E isso não impede que nós amadureçamos. Isso não impede que nós cresçamos. Vocês podem ser enganados, vocês podem ser roubados, vocês podem ser ludibriados. E vocês não vão desistir. Vocês vão crescer. Essa é a diferença. O Nietzsche dizia: o que não me mata me fortalece. O homem nobre, ele cresce nas adversidades. Ele cresce no sofrimento. E não se retrai, então agora eu vou ficar no Netflix. Ele estava no Netflix, o Simba. Ele estava na Hakuna Matata. Ele estava numa vida completamente adolescente. Só que ele já era um leão. Agora sim ele rosnava. Ele tem o poder de recuperar o trono. E é bonito o filme, porque ele volta. E é bonito também que ele converte o Timão e o Pumba. Porque o Timão e o Pumba, que eram só bobinhos, surfistas, digamos assim, no sentido hippies, que era, não, se você convida o hippie para a guerra, ele fala: não, cara, peraí, eu estou aqui de boa, eu estou aqui com o meu baseado. Não, vamos para a guerra. Vamos. E eles vão para a guerra. Claro que é um filme infantil, então é jocoso. Mas o que ele falou é: vamos recuperar o nosso trono. Eles vão e lutam contra as hienas e contra o Scar e vence e recupera. Por quê? Por quê? Por amor. Por responsabilidade. Porque ele ama a Nala e porque ele ama a mãe dele. Por que o homem maduro trabalha? Pela família. Pela esposa, pelos filhos, pela mãe, se for preciso, pelos irmãos. Por um irmão doente. Por um filho doente. Não é? Ele é capaz de dar a vida. E isso é muito melhor do que o Netflix. Isso é muito melhor do que o Hakuna Matata. Isso é muito melhor do que ficar flanando no Instagram. Ah, mas dá trabalho. Pode custar até a vida. Pode custar até a vida, porque naquele caso ali era uma guerra. E se o Brasil entrar em guerra? Bem, se o Brasil entrar em guerra, vamos para a guerra. Lutar e defender a nossa pátria. Para que os nossos filhos, netos ou companheiros... Parece tão estranho, porque o Brasil é um país de tradição de paz no direito internacional. Né? Mas na Europa, na história humana, muitas vezes o mundo era frustrado por guerras, invadiram o país. Agora vamos defender. E se eu morrer? Se morrer, você morre honrado. É melhor morrer jovem honrado do que velho desonrado. Não, eu vou me esconder aqui na caverninha, vou ficar aqui na rede social. Enquanto tiver internet, não tem problema. E o Brasil sendo invadido. Isso é falta de patriotismo, isso é falta de honradez. Tem 2 vídeos no YouTube sobre o Rei Leão. Um pequeno, no canal da Brasil Paralelo, e outro maior, no evento Gala, sobre o sentido da vida e a vocação. Que foi, tu estava lá. E no meu livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, tem um ensaiozinho que foi a explicação desse argumento. É um grande filme, O Rei Leão. Só voltando na questão da motivação, tem uma frase um pouco polêmica que é: todo mundo tem as mesmas 24 horas.
e que, assim, na minha visão, não é muito bem isso, né? A gente sabe que algumas pessoas têm mais oportunidades que outras e outras matam, assim, 50 leões por dia para dar conta de fazer tudo. E a sensação é de um esgotamento mental e emocional muito grande. Então, tipo, da onde tirar forças e motivação para a gente buscar novas oportunidades, enfim. Qual é o seu nome? Paula, excelente pergunta. No final da palestra anterior da Lívia, vocês lembram que ela falou da ordem? A virtude da ordem me parece a rainha, que é exatamente conseguir dominar o tempo, dominar a agenda. Objetivamente, todos nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 12 meses por ano, e assim por diante. Só que alguns usam muito melhor o seu tempo. Alguns aproveitam muito melhor o seu tempo. Por quê? Porque estão mais inteiros e motivados em cada momento. E não confundem um momento por outro. O momento de estar com a família é o momento de estar presente, inteiro, alegre e contente com a família. O momento de estar trabalhando é o momento de estar concentrado, diligente, atento, trabalhando. O momento de estar descansando é o momento de estar descansando, malhando é estar malhando, namorando é estar namorando, comendo é estar comendo. Isso parece bobo, mas é a chave, me parece, da multiplicação do tempo. Por quê? Quando a gente está inteiro e concentrado, a gente consegue fazer cada vez mais e melhor. E aí parece que vai multiplicando o tempo. Quando a gente tem um tempo para cada coisa e não fica ansioso pelo amanhã ou pelo depois, ou nostálgico pelo anterior ou ontem. Faz o que deves e está no que fazes, diz São José Maria Escrivá. Vou repetir, faz o que deves e está no que fazes. Isso nos dá inteireza, isso nos dá integridade, a gente está inteiro. Eu não posso estar aqui agora trabalhando pensando, eu falei com a minha esposa já, que está em Belém do Pará. Eu não posso, nesse momento, eu não posso falar com ela, eu não posso nem pensar nela, embora isso seja impossível, mas eu não posso me voltar para outra coisa. Se daqui a pouco eu for fazer oração, eu não posso ficar pensando, eu vou fazer oração. Se daqui a pouco eu vou visitar um amigo, então se eu tenho uma agenda equilibrada, eu sinto que tudo que eu faço é necessário. E tudo que eu faço é bom. Inclusive descansar, inclusive dormir, inclusive fazer atividade física. E eu ganho uma humildade de saber que eu não sou capaz de fazer tudo. Mas eu aproveito bem as minhas 24 horas. Eu durmo 8 horas, eu programo um tempo em que eu vou fazer a minha atividade física, em que eu vou fazer aquilo que é essencial para mim, que é me conectar com a minha personalidade, com o núcleo da minha personalidade. Eu faço isso através da oração, em que eu silencio, em que eu reflito, em que eu amadureço, em que eu escuto a minha consciência. Ora, eu não tenho 3 horas para fazer isso, mas eu posso me dedicar 30 minutos por dia para fazer isso. Se ela não tem 30 minutos para fazer algo que é essencial, é porque ela não conseguiu ainda estabelecer uma ordem no seu tempo. Alguns dias são excepcionais e não sobram tempo. Mas olha, se você disser que não tem 30 minutos, é porque você já ocupou, digamos que você durma 8 horas, sobram 16 das 24. Tá? Digamos que trabalhe 8, sobram 8. Digamos que você passe 2 horas no trânsito, que seria já horrível. E aí a gente tem que aproveitar o tempo no trânsito. Tem que aproveitar o tempo no carro. Não é verdade? O ideal é aproveitar e não desperdiçar alguma coisa que caiba no carro. Mas olha, sobram quantos? A gente estava calculando, sobrou 6. Sobraram 6 horas. Tá? Digamos que você vai comer. Você precisa de umas 2 horas para comer. Sobraram 4. Aí você tem 2 horas com a sua família. Sobraram 2 ainda. Então, esses 30, você vai ter que cavar 30 minutos para algo que... Eu falei que a oração, para mim, é essencial. Eu não passo um dia sem oração. Seria uma excepcionalidade, seria grave. Por quê? Porque eu preciso, é meu oxigênio espiritual. Eu não posso passar um dia sem comer, eu não posso passar um dia sem rezar.
Eu não vou passar um dia sem pensar na minha esposa, sem ligar para minha esposa, mesmo que eu esteja viajando, uma mensagem de zap eu vou mandar. Uma mensagem de áudio, uma ligação, às vezes 30 segundos, trabalhando. Né? Então, a gente tem que priorizar e cavar na agenda. E marcar na agenda. E isso significa dizer não para outras coisas. Não vai dar para continuar. Pessoal, puxa, muito obrigado, licença, eu preciso ir. Ah, não vai dar para um happy hour, não vai dar para ir para a academia. Ou se a academia for muito importante para você, eu dei um exemplo do que é muito importante para mim. E aí, se todo dia eu tiver garantido e reservado aqueles momentos sagrados, eu não vou, não é que eu não vá cansar, eu vou cansar, porque o cansaço é normal. Mas eu vou manter viva a chama da ordem, do equilíbrio. Eu não vou me desequilibrar. Uma coisa é dizer, eu estou muito cansado, eu trabalhei muito, mas eu trabalhei com ordem. Porque ninguém aguenta a desordem por muito tempo. Aí surge e aí vem a desmotivação, que muitas vezes é fruto do cansaço. Muitas vezes as pessoas deprimem, têm burnout, podem até ter depressão grave e aguda pela incapacidade de descansar e de renovar a energia. Porque, olha, em tese, uma pessoa saudável, como quero crer, Deus queira que todos nós somos capazes de ter uma vida intensa, de 16 horas corridas, de boas 8 horas de sono, com boa alimentação, como a Lívia falou, e continuar e viver um ano. Agora, tem gente que chega no final do ano com olheira, com sobrepeso, com estresse, com dor de cabeça, com enxaqueca. Aí tudo isso vem de uma desordem, porque comeu mal, dormiu mal, e porque não tem esse núcleo interior de motivação, aquelas fibras de amor que a sustentam com a família, com os amigos, um tempo para si, para equacionar tudo isso, e aí sucumbe. Aí desmotiva. Então eu diria que a motivação é fruto da ordem. E a ordem vem da consciência da vocação. Quais são as minhas prioridades? Vou dizer as minhas. Deus, família, trabalho, sociedade e lazer. Deus é minha prioridade, depois é minha família. O que não quer dizer que eu consiga dedicar mais tempo para Deus e para a família do que ao trabalho. Porque trabalho, a gente acaba trabalhando muito e às vezes trabalhando mais do que seria o razoável. Mas tudo bem, é a nossa contingência, é a nossa situação. Mas o meu coração está enraizado em Deus, o meu coração está enraizado na minha família. Eu trabalho para Deus e para a minha família. E eu devolvo tudo o que eu ganho, por assim dizer, de algum modo para eles. Quando o trabalho está me... O meu trabalho é altamente flexível e viajando e palestra e compromissos. Eu acabei de dizer no começo da palestra, esse ano foi demais. Eu errei este ano. Esta é a minha última palestra, vocês não imaginam a minha felicidade. Porque eu cumpri o último compromisso. Eu coloquei a última pedra. Agora, amanhã eu vou entrar de férias. Amanhã eu vou começar a descansar. E apareceu, foi. Então, o que eu já disse para a minha equipe, para o meu assessor, e para mim, e para Deus e a minha família? Ano que vem eu não vou trabalhar. Posso morder a língua? Posso. Já estava quase combinando uma coisa aqui com o Paulo. Por quê? Porque as oportunidades surgem, porque eu posso descansar e depois vamos para outra. Mas a ordem interior, que é não deixar o mais importante para depois, é fundamental. Eu frequento uma célula e a gente desenvolveu uma coisa muito interessante lá. São as cordas, como se fossem as cordas de violão. Então, uma corda é religiosidade, outra saúde, outra finanças, outra trabalho. Se você não tem elas equilibradas, o violão não vai tocar de forma correta. Então, a vida ela tem que ser de forma equilibrada, entendeu? E aí, o equilíbrio é você que vai buscar, né? Então, você que vai afinar a corda da finança, que vai afinar a corda da espiritualidade, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente desenvolveu lá e que eu trago para a vida, que eu acho que é muito interessante. Esse argumento é maravilhoso e perfeito.
Existem cordas agudas, existem cordas graves, existem cordas que são mais utilizadas em certas músicas, existem cordas que são menos utilizadas em certas músicas. O que importa é o instrumento estar afinado. Cada corda está afinada para que elas possam tocar juntos. Nós temos várias dimensões de vida. Uma não pode boicotar a outra. Nós temos que estar motivados e inteiros em cada qual. E por isso a nossa saúde nos dá disposição, que nos dá motivação, que nos dá tempo, mas tem um tempo para visitar o médico, para fazer atividade, para pensar na alimentação e assim por diante. Essa imagem maravilhosa das cordas de um violão é o sinal da virtude da ordem. Excelente. Muito obrigado.